boa noite, meus amados irmãos. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. É um prazer poder mais uma vez estar com você nessa noite, para estar meditando na palavra do Senhor, para compartilhar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Eu te convido para orarmos, para falarmos com Deus nesta hora. Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, nós te exaltamos, ó Pai, pelo privilégio de poder nos colocar diante de Ti, pela honra de podermos, ó Pai, diante do Senhor, apresentar as nossas necessidades, apresentar, Pai, todos os nossos sonhos, projetos, pedindo ao Senhor que, acima de tudo, esteja, Pai, a Tua poderosa mão, agindo, direcionando e confirmando na nossa vida o Teu querer e o Teu propósito. Ó Pai Santo, vem perdoar os nossos pecados, vem perdoar as nossas falhas, vem, ó Deus, nos lavar de toda sujeira, vem nos limpar, ó Pai, de toda culpa, de toda imundície, pois como diz o salmista, Pai, os nossos pecados estão constantemente diante de nós. Sabemos e reconhecemos quem somos, Pai. Por isso te pedimos perdão por todas as nossas falhas, todas as nossas transgressões, todas as vezes que temos errado, pecado contra Ti. Vem nos perdoar e vem nos envolver com a Tua graça, com o Teu favor e com a Tua presença. Ó Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua santa palavra. Vem falar conosco, Pai. Vem nos trazer edificação através da Tua palavra. Que o Teu Espírito tenha liberdade para agir, que o Teu Espírito tenha liberdade para operar, que o Teu Espírito venha falar conosco de maneira poderosa, clara, profunda. E enquanto, Pai, estamos ouvindo a palavra do Senhor, enquanto o Teu Espírito vem ministrar aos nossos corações a verdade que liberta, que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre o Teu filho, sobre a Tua filha, para trazer a bênção, a resposta, o milagre, para trazer a transformação que nós precisamos, Pai. Porque dependemos do Senhor, carecemos da Tua graça e te pedimos, ó Deus, que esteja operando em nosso favor de uma maneira poderosa. Ó Deus, que este homem, esta mulher, este jovem, esta moça seja visitado pelo Teu poder, que a Tua presença se manifeste de tal forma sobre ele e sobre ela, que venha trazer refrigério, venha trazer, ó Deus, a cura, venha trazer, ó Pai, a restauração, a direção, a resposta que o Teu filho e a Tua filha precisa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. É muito bom poder estar mais uma vez com você e eu quero compartilhar a palavra do Senhor, o texto de Gênesis, um texto muito conhecido, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu filho, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, pai. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. É um texto muito conhecido, como eu disse, pela grande maioria dos cristãos. É um texto muito explorado para uma pregação, para uma mensagem.
embora esse texto ele seja explorado de uma maneira muito específica para falar de prosperidade, para falar do poder que Deus tem para prover, para trazer à existência a provisão que nós precisamos. Desse texto vem um dos nomes de Deus, talvez o mais conhecido, Jeová Jireh, ou Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que provê. E não é pecado de forma alguma mencionar o nome de Jeová Jireh, o nome de Deus, como o Deus que provê aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, porque de fato Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que abre porta e fecha porta. Ele é o Deus que traz à existência o que não existe. Ele é o Deus que opera o impossível. Ele é aquele para quem não há nada impossível. Porém, se nós pegarmos esse texto e o aplicarmos apenas nesta ótica do Deus que provê na vida financeira, do Deus que provê na saúde, do Deus que provê libertação para aquele que está preso a um vício, no Deus que provê transformação para aquela situação onde você necessita de um milagre. Se nós nos atermos somente nesse propósito a respeito desse texto, se nós nos fixarmos somente nesta visão do Deus Jeová Jireh, com base nesse texto, nós estamos nos privando do maior significado deste texto. Nós estamos abrindo mão de compreender a verdade mais importante deste texto. Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você não vá concordar com o que eu vou dizer, mas é a mais pura verdade. Nem todo cristão vai ter a sua enfermidade curada. Nem todo cristão vai ter a sua família restaurada. Nem todo cristão vai ter o seu casamento restaurado. Nem todo cristão vai ter uma vida próspera, rica. A Bíblia é muito clara, porque nos importa por muitas tribulações entrar no reino dos céus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, não tome apenas água, mas tome um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades. Ou seja, Timóteo tinha uma enfermidade provavelmente de estômago e provavelmente já tinha orado várias vezes para que Deus curasse aquela enfermidade, mas Deus não havia curado. O próprio apóstolo Paulo ora a respeito de um espinho na carne, a respeito do qual há muita especulação sobre uma enfermidade, sobre uma fraqueza, sobre um sentimento de culpa com base nas lembranças dos cristãos que Paulo já havia assassinado, ou até mesmo um problema de visão. Não se sabe ao certo qual é o espinho na carne que Paulo tinha, mas fato é que Paulo ora a Deus durante pelo menos 3 vezes, pedindo a Deus que arrancasse aquele espinho na carne. E Deus diz a Paulo: Paulo, minha graça te basta. Muitas vezes aquilo que você está buscando de Deus, aquilo que você está querendo de Deus, pode acontecer de Deus dizer para você: não vou te dar, não é meu propósito te dar. Porque Deus é Deus e nós estamos aqui para que Deus cumpra em nós a vontade dele. Por isso que Jesus, quando ora o Pai Nosso, quando ensina os discípulos a orar, ele ensina que nós devemos pedir: faça-se contudo a tua vontade na minha vida, assim como ela é feita no céu. É por isso que quando Jesus está ali no Getsêmani, chorando, porque já sentia o peso daquilo que ele iria enfrentar, ele diz: Pai, o que eu quero é que, se for possível, este cálice seja passado de mim, sem que eu beba. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, o fato é de que, quando nós lemos esse texto, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para a principal verdade deste texto. Deus aparece a Abraão, havia dado a Abraão o filho da promessa, Isaque, o seu filho querido, o filho da sua velhice, uma vez que ele já estava com 100 anos e Sara estava com 90. Ele tem Isaque, o filho da promessa, e Deus lhe pede o filho da promessa em sacrifício. Só aqui neste início, a alusão que o texto está fazendo
A figura que o texto está trazendo à tona é do próprio Deus oferecendo o seu único filho em sacrifício, em meu e em seu lugar. E Deus diz a Abraão: Abraão, pega o teu único filho, teu filho amado, e oferece-o em sacrifício no lugar aonde eu te mostrar. A Bíblia diz que Abraão ele anda durante 3 dias. E ao terceiro dia, diz a palavra de Deus, que Abraão vê o lugar de longe. Esses 3 dias da caminhada de Abraão para oferecer o seu filho nos remete, nos leva, é uma figura dos 3 dias em que Cristo morre na cruz, trabalha no mundo espiritual e ao terceiro dia ressuscita. Esse texto específico aqui de Gênesis capítulo 22, contando a história do pedido de Deus a Abraão para que Abraão sacrificasse o seu filho, na verdade é uma figura, na verdade é uma tipologia, na verdade é um farol que aponta para o Pai oferecendo o seu único filho na cruz do Calvário para nos redimir, para nos resgatar. De forma que Abraão sobe com Isaque até aquele monte chamado Moriá. E ali naquele monte, que aliás significa monte do sacrifício, monte do voto, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, quando Abraão chega ali, Isaque olha e ele vê um cutelo, um instrumento pelo qual a ovelha era sacrificada, era morta. Ele vê a lenha aonde se colocava o fogo para queimar o holocausto, mas ele não vê o cordeiro. Ele então olha para o pai muito respeitosamente e diz: Pai, eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, mas eu não vejo o cordeiro. Onde está o cordeiro, pai? E Abraão então menciona o nome de Deus. Jeová, o Senhor, Jirê, proverá para si. Note o uso da palavra, do português. Preste atenção na frase. Olha para você ver, deixa eu ler o texto aqui como está. Vieram ao lugar em que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar. Um pouquinho antes. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E então Isaque lhe disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Engraçado, por que Abraão não disse: Deus proverá para nós o cordeiro para ser sacrificado? Abraão disse: Deus proverá para si, numa figura de linguagem, num apontamento claro de que Abraão estava profetizando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Quando Isaque olha e diz: Pai, eu vejo a lenha, pai, eu vejo o cutelo, pai, tudo está preparado, mas aonde está o cordeiro? É um apontamento de que o que Deus precisava para aplacar a sua ira em relação ao pecado do homem, o que Deus necessitava para que a sua ira fosse satisfeita, era de um homem que fosse capaz de vencer o pecado na carne e de então se oferecer a ele em sacrifício para perdoar toda a humanidade. Mas quando Isaque diz: eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, mas não vejo o cordeiro, está fazendo uma alusão ao fato daquilo que a Bíblia diz: Deus, passeando os olhos pela terra, procura os fiéis da terra.
E aquilo que nós vamos ler daqui a pouquinho em Romanos, não há um justo sequer. Por isso Abraão então profetiza: Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Não havia entre os homens alguém que pudesse ocupar este lugar diante de Deus. Não havia diante dos homens e não há diante dos homens um ou uma que possa satisfazer a justiça de Deus. Todos nós somos miseráveis, pecadores, carentes da graça de Deus, merecedores da ira de Deus. Mas Abraão profetizou claramente: Deus proverá para si mesmo o cordeiro. E não foi isso que Deus fez em Cristo Jesus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, proveu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para se entregar por nós, para que todos aquele que nele crê tenha a vida eterna. Abraão, quando diz Deus proverá para si o cordeiro, está profetizando o ato de Deus em puro amor oferecer o seu único filho para morrer em nosso lugar. E quando Abraão, então, obedecendo a Deus, amarra Isaque, prepara Isaque, levanta o cutelo para matar Isaque, o anjo do Senhor aparece e diz: Abraão, Abraão, não lance tua mão contra o menino, porque eu já vi que de fato tu me amas. E a Bíblia diz que Abraão, então, olhando ao lado, havia um cordeiro, havia um cabrito preso pelos chifres no arbusto. E Abraão então pega aquele cordeiro e sacrifica a Deus. Mas o que o texto bíblico quer nos mostrar, o que esta tipologia quer nos deixar claro, é que nenhum de nós temos em nós mesmos condições de agradar a Deus. O mais santo dos crentes, o mais santo dos cristãos, o mais santo dos pastores, dos padres, dos líderes da igreja, não tem a mínima condição de agradar a Deus. Isaías vai dizer, e é verdade, o melhor que há em nós, o melhor que há em mim, o melhor que há em você, é como trapo de imundície diante de Deus. Charles Spurgeon costumava dizer que a nossa santidade é como um trapo imundo diante de Deus. O que Abraão fala através da simples frase Jeová Jireh, Deus proverá para si o cordeiro. É aquilo que o texto de Romanos vai nos dizer. Preste atenção no que o texto de Romanos nos diz. Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 18, diz assim, a partir do versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sua garganta é sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue, seus caminhos a destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz, não há temor diante de Deus, diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem apenas o conhecimento do pecado. Mas todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação
pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometido, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, como é que um Deus justo, como é que um Deus perfeito, como é que um Deus santo, que odeia o pecado, que odeia a injustiça, pode nos justificar e ainda continuar sendo justo? Somente através da fé em Jesus Cristo, o seu único Filho perfeito, que ele mesmo ofereceu em sacrifício, que ele mesmo proveu para si mesmo, para ser sacrificado e satisfazer a si mesmo, para através dele nos salvar. Então, de fato, aquilo que o pastor Paul Washer afirma é a verdade. A morte de Cristo na cruz do Calvário não é a prova do amor de Deus por nós, é a prova do quão miseráveis nós somos e com a grandeza da nossa necessidade de Deus. Porque Deus prova o seu amor por nós quando ele se dispõe a enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, todas as vezes que você ouvir uma mensagem baseada nesse texto de Gênesis, todas as vezes que você ouvir uma explanação bíblica sobre esse texto de Gênesis, cujo teor for prosperidade, cujo teor for Deus provendo livramento, cura, libertação, não é pecado, não é mentira, é verdade, Deus também provê estas coisas. Mas o que esse texto quer trazer de mais importante para mim e para você é que uma vez que era impossível a mim e a você alcançar o favor e a salvação de Deus, Deus mesmo proveu para ele mesmo um meio através do qual ele pudesse nos perdoar, nos justificar, sendo justo e santo como ele é. É por isso que a Bíblia fala que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, porque fora de Cristo não há nenhum homem, não há nenhuma mulher, não há nenhum ser humano, por mais santo que tenha sido na sua vida terrena, que seja capaz de agradar a Deus a ponto de servir de sacrifício, de propiciação em meu lugar, em seu lugar, para a salvação. Somente Cristo pôde ser e é o único mediador entre nós e Deus, entre Deus e o homem. De forma que quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, o que ele precisa ver em mim e em você é o próprio Cristo. Porque só através de Cristo é que nós poderemos herdar a salvação. Jeová Jirê, Deus proverá para si mesmo o Cordeiro. Foi isso que ele fez em Cristo Jesus. E é por isso que nós temos a esperança da salvação. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter pelo Espírito Santo compreensão dessa verdade maravilhosa e que você possa entender de que adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua própria alma. O principal objetivo do Evangelho não é dar bens aos homens, não é dar saúde aos homens, não é restaurar a família dos homens, embora Deus faça tudo isso, embora Deus tenha se manifestado em Cristo Jesus para desfazer as obras do diabo, o principal objetivo do Evangelho é te conduzir à vida eterna, é te levar à salvação, que só pode ser ganha através da fé em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te dê esse entendimento, esta compreensão, e que ele te abençoe ricamente em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo, se assim Deus quiser e nos permitir. A paz do Senhor, fiquem com Deus.